É, Bom dia, né? Apresentando aqui para vocês o controle do TBR 1000 da Toshiba, que é o relé dele, né? A IHM do banco regulador. Eu vou ligar o equipamento como se estivesse ligando em campo, certo? Como se o equipamento estivesse ligado em campo e eu fosse ligar agora pela primeira vez. Demora um tempo para ligar o relé. Ligando o relé, tá reiniciando. Aí é os parâmetros dele, ele fica intermitente, ele fica passando os parâmetros intermitentemente, certo? Aí para mim voltar, para mim parar, é só apertar no menu. Vai acender esse tickzinho aqui, ó, na lateral, quando eu aperto no menu. E ele vai parar de passar. Aí eu vou voltar essa tecla de menos para o parâmetro inicial, que é de configuração dele, que é 0100. Pronto, 0100, que é a tensão de referência do mapa, do primeiro mapa que a gente vai utilizar, que a gente só vai usar um mapa para a nossa situação de campo, certo? Eu vou apresentar para vocês algumas funcionalidades que tem no display. Isso aqui são vetores, que é a maneira que o banco se encontra trabalhando. Fluxo normal, né? Fluxo normal de elevação. Essa seta indica que está pedindo para subir, está pedindo para elevar a tensão. São teclas de bloqueio, né? De load bônus máximo, load bônus máximo. Essa mão quer dizer que a operacionalização do IHM aqui está manual. E ref, que é a tensão de referência, que é 0100, que é o mapa que nós trabalhamos. V quer dizer volt, né? Que é as teclas de elevar, baixar. Essa funcionalidade só faz se essa mão estiver presente aqui, ó, que é de manual. Ó. Você clica aqui, a mãozinha soma. Ó. Clica novamente, ela aparece. Quando a mãozinha não está presente no display, significa que o banco está automático, certo? Aí esse local e remoto é para sistema de comunicação, se existir. No caso aqui está local. Para colocar remoto, aparece essa antenazinha. Quando eu clico, aparece esse sinalzinho aqui de comunicação. Ok? Dando continuidade, tem essa tecla RS232, é a tecla de cabo de comunicação também, que você pode modificar os parâmetros com o cabo, né, através do computador e um programa da Toshiba, né, desse equipamento, esteja instalado no computador. Eu vou apresentar os sistemas de configuração dessa IHM, desse relé. Como eu já falei, ó, 0100 significa que nós estamos no parâmetro de tensão de referência no nosso mapa 1, que é o mapa que nós vamos utilizar. Na verdade, mapa 0, né, que é o mapa que nós vamos utilizar, que ele tem 5 mapas, esse equipamento. Esses mapas são mapas sazonais, você pode configurar cada mapa em um parâmetro de acordo com a carga que você vai ser utilizado nesse equipamento. Como nossa carga é padronizada, indutivas e capacitivas, nós vamos usar apenas esse tipo de carga, né? Indutiva, capacitiva e resistiva são padronizadas, nós usamos somente o mapa 0. Tensão de referência 122, eu posso modificar, eu aperto essa tecla configuração 2 vezes, desde que o menu esteja selecionado. Como você está vendo que o menu está selecionado, display parado no mapa que eu estou trabalhando. Aperto a tecla configuração 2 vezes para modificação. Aí vê que selecionou aqui, ó, a configuração está selecionada, ó. 0100 eu posso modificar, é só tecla mais aqui, ó. Aí eu vou colocar a tensão de referência que eu desejar. No caso aqui a gente utiliza muito a 123. Também dependendo da situação. No nosso caso aqui, 123 volts. Configurei. Tensão de referência 123 volts. Aí é só aperta a configuração, ela gravou. Aí agora eu vou para outro parâmetro. Isso aqui são os outros mapas, ó, que eu não vou configurar. O 0103, ó. Agora 0200, que é a insensibilidade, que é a banda de retardo que a gente chama. Esse parâmetro aqui, ele está em 1 volt,
Ou seja, ele está configurado 123, ele pode trabalhar de 122 a 124, certo? Ele pode ficar nesse range aí de trabalho, para a acessibilidade, né? Que é 1 volt. Já está configurado, mas eu quiser modificar, é só apertar config, ó. Aperta configuração 2 vezes, aí você não vai na tecla mais, menos e você deixa no parâmetro desejado, certo? 0,2 a 0 volt. Configuração tá ok, vou soltar. Aí tem outro parâmetro. Ó, aqui são os mapas, ó. Como eu só vou utilizar o mapa 0, que vocês estão vendo, esses outros mapas eu vou desconsiderar. Mapa 300, que é o mapa 0. Esse aqui é o mapa que nós estamos trabalhando, 00. Então, tá 60 segundos. Em tese, esse aqui seria o terceiro banco da rede, certo? Terceiro banco regulador, porque tá 60 segundos. Também posso modificar, como eu falei, 60 segundos. Aperto config 2 vezes, que é para poder gravar, né? 300, que é o tempo. Esse tempo é o tempo de trabalho desse equipamento, tempo de coordenação com os outros equipamentos da linha. A gente coloca de 15 segundos o primeiro banco regulador. A gente coloca com 30 segundos após a subestação. O segundo a gente coloca 45, o terceiro a gente coloca com 60. Vamos supor que esse aqui seja o terceiro. Eu vou colocar como se ele fosse o primeiro, aí eu volto. É só, como eu já selecionei configuração, é só voltar. Deu para ver aqui, eu coloquei 30 segundos, voltei para como se fosse o primeiro banco da rede. É só apertar configurações, tá gravado. 300 é o tempo de retardo, né, que é o tempo de trabalho do equipamento. Ou seja, só explicando, o que é esses 30 segundos? Se ele perceber que a tensão está baixa ou alta em essa temporização de 30 segundos, essa tensão permanecer nesse parâmetro baixa ou alta, o banco vai trabalhar após esse tempo, certo? Após 30 segundos. Dando seguimento aqui, vamos para o parâmetro, a teclazinha de mais, né, para ir passar. Que são os mapas, essa de 202, 03, pronto, 400. Aqui é a reatância, eu não vou, sempre vai ficar 0. A gente sempre trabalha com essa reatância 0 nos 5 mapas, né? Na verdade, a gente está trabalhando com o mapa 0. As reatâncias, capacitância, também tudo é 0, certo? Ninguém modifica. Pelo menos para o nosso caso aqui. Aí, essa aqui são tensão de carga 5.4 volts. Esses vetores a gente não trabalha, é a tensão que a gente tá, a tensão que o equipamento tá lendo na rede, certo? Como ele aqui não tá ligado na rede, tá em uma bancada de testes. Então, a gente não consegue modificar esses parâmetros, porque são parâmetros de leitura. Passando aqui novamente. Tensão da fonte, também parâmetros de leitura, certo? Ninguém modifica. Continua parâmetros de leituras. Tensão de carga. Também não modificamos, apenas é o que o equipamento vai ler. Todos os mapas, certo? Todos esses que eu estou passando são parâmetros de leitura. Certo? Aí esse 1300 é o fator de potência, que é o ideal, né? É 1, fator de potência ideal 1. Normalmente ele não vai estar assim em campo, certo? Devido ao carregamento da rede, as perdas. Mas também são parâmetros de leituras, não modificamos. Conforme dá para ver aqui, outro parâmetro de leitura 1700, que é o mapa 0. Estamos trabalhando 60 Hz, parâmetro de leitura de frequência da rede. E como dá para ver, tem uma infinidade de parâmetros. Cada mapa, são 5 mapas, cada mapa com seus parâmetros. Aqui são os mapas sazonais, né? Parâmetros de configuração, de tensão, são parâmetros já pré-definidos, que a gente não modifica. Eu vou agora para um parâmetro modificável. Aqui é fluxo inverso, ó. Ninguém vai trabalhar com ele. Eu vou para o parâmetro 45. Pronto, parâmetro 45. Esse parâmetro aqui é de sentido de fluxo.
Aliás, desculpa, sentido de ligação do banco. O 3 significa que ele está ligado em estrela aterrada. Aí eu vou configurar, conforme dá para ver, configurar. Aí o 2, ele é atrasado. E esse 4500, ele é o fluxo direto, certo? Fluxo normal. Ou seja, esse parâmetro ele é referente ao esquema de ligação do banco. Que muitas vezes o banco em cima é ligado delta atrasado, delta adiantado, certo? E estrela aterrada, que a gente não utiliza nessa nossa região. A gente utiliza o delta adiantado e o delta atrasado. São 3 células reguladoras ligadas no esquema delta, certo? O fechamento dele. No nosso caso, é delta ou atrasado ou adiantado. A gente vai verificar a ligação do banco e a gente vai configurar o parâmetro de acordo com a ligação do banco, das células reguladoras. Esse parâmetro 46 é o modo de operação do equipamento, que é o tempo sequencial ou o tempo inverso. A gente vai colocar o 0, que é tempo sequencial. Tempo inverso seria, eu configuraria aqui e colocaria 1. Vou só dar um exemplo aqui. Aí eu colocaria 1, ficaria tempo inverso. No caso, eu vou colocar com modo de operação tempo sequencial, conforme a gente configura esse equipamento na nossa região. Temos esse parâmetro 47, mapa 0, 276 kVA. Isso também é um parâmetro de informações, que é um parâmetro 276 kVA, é a potência de um banco de 200 A, certo? Potência em kVA de uma célula reguladora de 200 A. Então esse relé é de um controle, é uma EHM de uma célula reguladora de um equipamento de regulação de 200 A, pela potência em kVA. Esse 4800 ele define a relação de transformação de tensão, que é aquele fator multiplicador que utilizamos para parametrizar o equipamento. É o fator multiplicador que a gente utiliza 115. Pode ser modificado, mas utilizamos um padrão de 115, que é essa constante. A gente multiplica pela tensão configurada de 123 e sai 1445 no lado carga do equipamento. É a nossa configuração padrão aqui. E esse 115 é a constante que a gente utiliza, que também pode ser modificada. Eu vou passar alguns parâmetros, porque eu vim buscar a gente utiliza mais. Esse 5600 é o modo de operação, se é inverso, se é direto. No caso aqui, 56 no mapa 0, que é o que a gente utiliza, tá 0. Por quê? Porque o fluxo inverso está inibido. Então a gente não vai trabalhar ele com o fluxo de regulação inverso, somente fluxo direto. Outro parâmetro importante para a gente aqui é esse limitador de posições, que é o parâmetro 70, mapa 0. A gente vai colocar em 0 porque a gente não vai limitar o load bônus, ou seja, ele tem um range de operação de menos 16 a mais 16 degraus, né? 16 degrau negativo e 16 degrau positivo e a posição neutra, né? Ele tem esse range de operação. De acordo com a capacidade de corrente do equipamento, ou que a carga está exigindo, eu posso limitar a regulação dessa carga através desse parâmetro 700. Nesse caso, eu não vou limitar. Por quê? Porque, em tese, não passaria mais do que a corrente nominal do equipamento. Caso, por exemplo, esse banco é de 200 A, se por acaso passasse 250 A, para evitar uma sobrecarga no equipamento, um sobreaquecimento nas bobinas, eu teria que limitar essa escala de trabalho dele, diminuiria o fator de regulação e compensaria na limitação da regulação, certo? É um fator que a gente utiliza para equipamentos que ultrapassam a corrente nominal, o carregamento dele. Em tese aqui não ultrapassaria, então continua 0. Mas aí se eu mudar 1, eu limito até certo degrau, se eu botar 2, eu limito até outros degraus, entendeu? Aí, a partir da configuração do parâmetro anterior, que era 700, o 7100 é a posição do degrau que ele vai trabalhar. No caso, 7100 é o limite superior, então ele vai trabalhar até o degrau 16, normal, com toda a sua plena faixa de regulação. E o 7200 até o menos 16, ou seja, ele vai regular 16 degraus para baixo e 16 degraus
para nível superior. Então a regulação dele está plena. Não haverá limitação de regulação, visto que esse parâmetro de limitação é somente para cargas acima da capacidade nominal do equipamento. Temos esse outro parâmetro, 80 mapa 0. Aqui é o módulo limitador de tensão. A gente não vai fazer essas limitações, então continua 0. Mas também é modificável, de acordo com a parametrização desejável. Mas a gente utiliza como padrão 0. Não vamos limitar a tensão. Terminado toda a parametrização do equipamento, eu vou soltar o display. Soltar o display. Vamos partir do pressuposto que esse equipamento já se encontra neutralizado em campo. E eu vou colocá-lo em operação. Basta eu soltar a mãozinha para ficar automático. Está em modo automático e o display continua passando parâmetros intermitentes. Nessa posição, o banco estaria em plena operação. Costumo ativar esse remoto, que é para, às vezes, acidentalmente, a pessoa não conseguir modificar alguns parâmetros, a gente não consegue modificar com essa função ativada. Até mesmo é tipo como se fosse uma trava. Alguns desses equipamentos também tem uma senha, mas nesse caso aqui não temos. Você pode configurar uma senha para ele, para não acidentalmente ou até mesmo voluntariamente a pessoa não conseguir modificar os parâmetros. Então, o relé nessa configuração, ele estaria em plena operação. É um tutorialzinho básico, tem muitas outras infinidade de funções que a gente não falou, mas as mais utilizadas são essas. Nesse equipamento da Toshiba, esse IHM da Toshiba, TBR 1000.